Fala pessoal da Budô TV, Arnold aqui mais uma vez e olha só vocês, mais uma entrevista internacional. Hoje com o Sifu Giovanni, né, que está na Flórida hoje, mas que já esteve aqui no Brasil e vai falar um pouco sobre a trajetória dele e o sistema que hoje ele ensina, que é o Kung Fu Cholifá, né? E um pouco da convivência que ele teve também com o grande mestre Kung Sin, tão famoso que tem na linhagem do estilo Cholifá. Mas antes de a gente continuar e passar a palavra para o Giovanni, eu vou pedir aqueles recadinhos de praxe para você se inscrever no canal, dar o like, que isso é muito importante aqui para a gente, para que o canal continue crescendo como está e que seja cada vez mais relevante para a comunidade. Sifu Giovanni, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, né? A gente que já se encontrou aqui pelo Rio de Janeiro e eu agora gostaria de conversar com o senhor, que o senhor me falasse como é que foi a sua trajetória nas artes marciais, como é que o senhor chegou no Kung Fu, como é que foi o seu início, por favor. Obrigado, Arnaldo. Antes de nada, agradeço pela oportunidade. Eu acho que hoje em dia os torneios não são suficientes para mostrar ou dividir um pouco as experiências das artes marciais com o público, né? E às vezes o pessoal tem muita pergunta sobre a arte marcial em si, né? Então, esse tipo de programas acho que ajuda muito a difundir muitos aspectos do Kung Fu que não são entendidos pelo público em geral, né? Então, bom, um pouco sobre a minha história. Meu pai foi jogador de futebol e a gente morou em diferentes países da Sudamérica. Eventualmente eu terminei na Bolívia junto com minha mãe. E lá para os anos 80, por razões de vida política na Bolívia, a gente saiu da Bolívia, eu fui para o Brasil, né? Onde terminei meus estudos na área de engenharia. Eu tinha iniciado o Kung Fu lá no ano 83. Eu era seguindo os passos do meu pai, eu só queria saber de futebol. Mas, eventualmente, eu conheci o Kung Fu, o verdadeiro Kung Fu, né? Através do que ainda é meu mestre, o Sifu Ernesto, e o irmão dele, que faleceu faz 2 anos já, Sifu Edgar. As razões que me levaram para treinar Kung Fu, a primeira é que eu gostava das artes marciais, né? Eu tentei um pouquinho as disciplinas Do, que são Taekwondo, Karate Do, Judô, mas eu não me identifiquei com elas, até porque eu via no cinema, lembro aqueles filmes do Vengador de um Braço Só, aquelas coisas todas, e eu via essa fluidez de movimentos, então eu queria aprender Kung Fu, certo? Mas não tinha na época. Aí, no ano 82, 83, o Sifu Ernesto, junto com o irmão dele, vieram do Peru e fundaram uma escola na Bolívia, que o nome dele é Nantimen, as Portas do Sul Celestiais. E aí um amigo meu falou, olha, quer dar uma conferida? E eu falei, com certeza. E foi aquela coisa, né? Primeiro dia que entrei, eu falei, isso que eu estava esperando. E daí começamos a treinar e a partir daí nunca mais parei, né? Quando eu mudei para Bolívia, da Bolívia para o Brasil, lá nos anos 89, que eu às vezes fiquei um ano, meio ano na Bolívia, voltava. Mas quando comecei a iniciar os estudos na universidade, eu tive a sorte de que meu mestre, Sifu Ernesto, também fosse para o Brasil para terminar os cursos de maestria que ele estava fazendo, né? Na área de esporte. Então, aí eu tive a oportunidade de ainda aprimorar o Kung Fu. Eu estudava com ele, eu treinava com ele e a gente morava juntos, né? Então, nessa época, lá para os início dos anos 90, 92, eu comecei a ensinar a meu irmão. O irmão falou para um amigo e aí o grupo foi crescendo e decidimos fundar ou ensinar Kung Fu. Lá do lado do Canicão, do lado do Rio Sul, e montamos um grupo que até a hora da minha partida para os Estados Unidos a gente participou de alguns campeonatos, né? Os campeonatos do
carioca, né? Isso que eu ia falar. Isso, só para situar o pessoal, isso foi no Rio de Janeiro, década de 90, do Rio de Janeiro, né? Isso. Né? Certo. Ganhamos muita experiência, né? Foi os primeiros campeonatos. Eu lembro que tinha uns critérios diferentes dos que tem agora. Para poder lutar, você tinha que fazer formas. Se você passava com certa contagem nas formas, você ia na luta. E eu achava isso muito interessante, né? Infelizmente, lá para o ano 96, 97, eu tive a oportunidade de vir para os Estados Unidos com o intuito de fazer um curso e voltar para o Brasil, mas por diversas razões na vida, eu nunca mais consegui voltar para o Brasil. Eu mantinha contato com meus alunos, eventualmente parte deles também saíram do Brasil, e aos pouquinhos que ficaram, a gente ficou em contato com eles, mas é um treinamento assim, toda vez que eu ia para o Brasil, a gente treinava juntos e eles ensinavam outros alunos, né? Então, o que foi a academia foi sumindo, né? Mas ficaram a academia, como falo como entidade, mas os alunos ainda treinavam, né? Você tem o Kiss, que hoje em dia mora na Alemanha, o Rodrigo agora está na Malásia, e depois o pessoal mudou, né, de outros países. E, bom, eu fiquei aqui nos Estados Unidos. Nesse percurso de tempo, eu pedi autorização para meu CIFO na Bolívia, poder continuar aprendendo Choi Li Fat, e eu assisti aulas, eu treinava com o CIFO Lee Soo-Hun, irmão do mestre Lee Kun-Hun, né? Nos anos 2002 a 2004, acho. Um período como de 2 ou 3 anos. Aí, a partir daí, no ano 2007, por razões de trabalho, eu tive a sorte de viajar para Hong Kong, e eu pedi para poder conhecer o SICOM, né? O SICOM Pongxing. E foi um contato inicial em julho de 2007. Então, aí eu comecei a viajar bastante. Eu viajava umas 5 vezes por ano para Hong Kong. E aí eu tive a oportunidade de começar a treinar com o Sicom Pongxing, né? E ele, em algum momento, me perguntou o que eu queria fazer com Kung Fu, se era só treinamento pessoal ou se eu queria difundir, né? Então eu falei, não, realmente eu quero ensinar no futuro. A partir desse momento, falou, tudo bem, então vamos fazer uma programação especial. Toda vez que você vir aqui, você vai treinar, mas ele me dava o meu dever de casa, né? Eu vinha para os Estados Unidos, eu treinava, se estava certo, aí a gente continuava com o ensinamento, né? Eu continuava aprendendo alguns detalhes, corrigir outras formas. E foi uma experiência única, né? Nesse período, eu tive a sorte de ver o pessoal da Bolívia foi para Hong Kong, o Cifo Ernesto foi várias vezes para Hong Kong, a gente se encontrava lá e treinávamos todo mundo lá como grupo, né? Até, mesmo depois de ter falecido o Sicom, a gente continua indo para Hong Kong, às vezes como grupo, para poder treinar, né? Para aprimorar, porque você sabe, o Kung Fu, você nunca pode falar, já terminei de aprender. A gente continua e sempre tirando dúvidas, detalhes, ver a parte histórica, conhecer o resto do pessoal que treinou com o Sicom, né? Então, essa foi a minha trajetória. Eu poderia dizer que sempre comecei com o Choi Li Fat e continuo no Choi Li Fat, né? Eu nunca... Não é porque eu não quero, é simplesmente tem um conteúdo tão grande dentro do Choi Li Fat que eu só me dediquei nessa disciplina. Eu nunca aprendi outro tipo de arte marcial, né? Ah, perfeito. Então, me conta uma coisa, Sifu. Hoje em dia existe um pouco de ruído, né, com relação ao que seriam os sistemas tradicionais de arte marcial. Na sua concepção, o senhor conseguiria definir para a gente o que seria esse tradicional que é tão falado? Eu não sei se eu posso mostrar a minha imagem, né, a minha tela, mas para levar para considerar uma arte marcial tradicional, tem 3 aspectos importantes.
tá? E são individíveis, ok? Não dá para separar um do outro. O primeiro são as metas pessoais da pessoa, certo? E as metas pessoais podem ser umas metas de ordem físico, a pessoa quer ficar com boa preparação física, definir um pouco o corpo. Depois tem a parte mais intelectual, né? A pessoa se interessa pela história, a parte do Kung Fu, e depois tem os valores espirituais. Então, tem muita gente hoje em dia que só quer a parte física, o aspecto físico. Boa preparação física, bom chute, pular alto, entendeu? Isso aí é parte, eu diria mais, é um atleta que um estudante. É um estudante e um atleta, ainda não é um discípulo, né? Que tem uma diferença muito grande entre ser um estudante e um discípulo. Então, o segundo aspecto é a parte das atividades de Kung Fu, certo? No Kung Fu, no início, você sempre tem muitas repetições muito básicas, né? Dependendo do instrutor, do mestre, você aprende as aplicações delas, né? Que seria esse segundo aspecto aqui. Aos pouquinhos, teu corpo, tua mente vão assimilando as técnicas e vão se tornando elas meio que automáticas, né? Com o passar do tempo, já quando você assimilou essa preparação contínua, repetição a repetição, aos pouquinhos você já começa a transmitir esse conhecimento a outras pessoas, né? E no final, você já vive por um código de conduta que é marcado pela arte marcial, né? Você sabe que você é muito forte, então você fala assim, não adianta brigar com esse indivíduo que está bêbado, porque eu sei o que minha capacidade. Então, você amadureceu dentro das atividades de artes marciais. E, por último, seria o legado, né? O legado que você deixa para teus alunos, para teu filho, para a família, se você tem um conhecimento de artes marciais, né? E o último aspecto é a parte cultural. Dentro das artes marciais tradicionais, você tem que entender a parte da história, e isso está ligado diretamente com a China, certo? Você tem que saber um pouco de o que significa a dança do leão, a dança do dragão, a cerimônia do chá, a filosofia que marcou a criação desse estilo em particular, se foi budismo, se foi taoísmo, confucionismo, entendeu? A parte de caligrafia, a parte de... porque tem muitas obras que foram criadas, escritas na época das grandes guerras, da luta dos kingdoms, que eles chamam. Então, você não pode separar esses aspectos, certo? O que está acontecendo hoje em dia é que a maioria do pessoal está nesse parâmetro aqui, que é só a preparação física. Então, não tem uma mudança do indivíduo na parte, digamos, de personalidade dele, certo? Ele não se conecta com a cultura. Ele fala, eu só quero aprender essa parte, eu não quero nem saber da cultura, eu só gosto mesmo de luta. Não tem nada errado, certo? Não tem nada errado. Mas, se ele ficar nesse aspecto, ele ainda não tem compreensão total do que é a arte marcial tradicional. A arte marcial tradicional é um legado. É uma disciplina fora da escola, certo? Um atleta, futebol, basquetebol, vôlei, você pode trocar de atleta. Você pode falar, olha, eu preciso de tal jogador para a seleção, vamos trocar. Você no Kung Fu, você não pode fazer isso, certo? Você não pode falar, me dá teu aluno, eu te empresto meu aluno. Não tem como, porque tem um vínculo muito grande na parte do legado, certo? Do conhecimento que você transmite como pessoa a pessoa. E isso vem lá da época do que foi o budismo taoísmo. Porque se você analisa bem o que é o taoísmo, o budismo, um dos aspectos mais importantes é o ensinamento um a um. O instrutor, o mestre sempre ensina a pessoa e tira as dúvidas e explica. Kung Fu é a mesma coisa, certo? Então, você tem que ter essa convivência um a um. E isso é aspecto tradicional, porque no esporte você pode ensinar 20 moleques a chutar o balão, fazer o baloncesto. Tem um pequeno vínculo, mas não é o vínculo que você tem a nível de arte marcial, certo? Que você tem um vínculo um a um, você
aprende, você discute, se for necessário, o ensinamento e por que você faz, por que funciona desse jeito. Isso é uma coisa que você não vê muito no esporte. No esporte tem gente com muita habilidade, tem melhoras, mas no aspecto atlético, físico, não no aspecto de personalidade, né? Por isso a gente vê que muitos atletas, ao final do dia, terminam fazendo o mesmo, do jeito que eles quiserem, sabe, bebendo, no dia seguinte está jogando futebol, está jogando qualquer tipo de esporte. Então, para mim, a parte tradicional são esses três componentes primordiais, né? Os objetivos pessoais, se a pessoa quer chegar ao nível espiritual, não estou falando de religião, tá? Estou falando do aspecto espiritual, que é o respeito, os valores pela sociedade. Depois tem o conhecimento de Kung Fu em si, a repetição. Kung Fu é tudo repetição. Você não dá para falar, eu treino Kung Fu, aprendi 10 anos atrás. O que aprendeu 10 anos atrás, se não treinou, não é mais Kung Fu. É uma lembrança de Kung Fu. O Kung Fu é treinamento diário. Isso tem que ser entendido, certo? E, por último, o aspecto social. Então, eu queria deixar bem claro para distinguir o que é esporte, certo? Do que seria a tradição das artes marciais. Ah, beleza. Entendi. Então, quer dizer que esses aspectos não é como se fosse, por exemplo, um atleta que pudesse trocar de time, simplesmente. Né? Existe um vínculo com essa, vamos chamar de família, né? Eu acho que é até o termo que é utilizado. Né? Então, e um aprofundamento não é simplesmente ficar raso em técnicas físicas, né? Não é só soco, chute, pulo, forma. É necessário aprofundar e o relacionamento, né? Entre professor e aluno. Relacionamento com o mestre. Ao final do dia, ele se torna muitas vezes o teu segundo pai, né? Certo. Tem muito caso que se torna até o primeiro pai, se for necessário, né? Dependendo das condições. Mas é um relacionamento, um vínculo sentimental, de respeito, de honrar a pessoa. E dentro do esporte não tem isso, né? Você pode mudar de instrutor. Se você quer aprender a dar melhor soco, contrata outro instrutor, ou vai em um outro lugar e aprende, entendeu? Então, é um aspecto netamente físico, né? Às vezes tem vínculos. Eu vi em boxe, por exemplo, tem gente que faz com um instrutor e termina com esse instrutor, né? Se criou esse vínculo. Mas geralmente em esporte, especialmente esportes coletivos, né? Não tem esse vínculo. Então, tem uma diferença muito grande, né? Entendi. E já que a gente está falando de vínculo, de um aspecto tradicional, uma coisa interessante com relação ao Kung Fu que envolve as famílias, vamos dizer assim. Eu queria que você me falasse um pouquinho desse relacionamento, como é que foi esse período de contato que você teve com o mestre Kung Sim, né? Primeiro, o teu mestre, o mestre Ernesto, né? Uhum. Ele foi aluno do mestre Kung Sim, se não me engano. Foi isso a história, mais ou menos? Lá no ano 1983, a Federação de Artes Marciais de Hong Kong decidiu enviar uma delegação a diferentes países, né, para difundir as artes marciais chinesas. Nesse caso, era o Choi Li Fat, né? E foram dois mestres, mestre Sang e mestre Pong Xin. Numa das viagens, porque acho que eles passaram pelo Equador, pela Colômbia, chegaram na Bolívia e, através do consulado, da embaixada, eles decidiram dar seminários e cursos para as pessoas que estivessem treinando Kung Fu. E caiu de ser a Nantemé, uma das escolas que ensinava no país, né? Então, o Sifu Pongxin e o Sifu Tsang, eles deram aulas, ensinaram o Simufá para o pessoal, né? E depois disso, eles continuaram a viagem pelo mundo,
e deixaram aberta o convite para o Sifu Ernesto e o irmão deles foram visitar os mestres em Hong Kong. Aí, nos finais dos anos 80, Sifu Ernesto foi para Hong Kong e permaneceu ali treinando por um período de 3 a 6 meses com o Sicom. E aí ele foi aceito como aluno do Sicom. Tanto é que quando você vê, o Sicom nomeou ele Pong Wai Sanchez, né? Foi um reconhecimento, deu até o nome para ele, né? Falei, a partir de agora você vai chamar Pong Wai Sanchez, né? Para levar o legado da família Ponchin. A partir daí, o Sifu Ernesto continuou viajando diferentes períodos de tempo, visitar o Sicom. E eu cheguei nos anos 2000, 2007, eu pedi autorização, né, para poder falar com o mestre Ponchin. Foi uma primeira reunião, foi um jantar, e tinha um tradutor, porque eles entendiam um pouco de inglês, mas sempre precisava de um tradutor, e aí ele perguntou o que eu estava fazendo, o que eu procurava na vida, se eu estava casado. E depois na segunda, terceira viagem, que eles falaram, se você quiser vir treinar o pessoal aqui, seja bem-vindo. Lógico, mas um convite desse. Aí eu fui, né? Comecei primeiro fui só observar, depois eles pediram para fazer as formas, e ele falou, você precisa corrigir isso aqui, corrigir lá. E ele falou, você está disposta a corrigir? Eu falei, com certeza, né? Se tiver que melhorar, por que não, né? E foi a partir daí que ele falou, olha, então vamos começar um treinamento. Toda vez que você vem aqui, vou te nomear com quem que você vai treinar. Algumas técnicas, algumas partes das formas, foi ele que me ensinou pessoalmente, né? Eu visitava ele no apartamento, e no segundo, na parte de cima do apartamento, eu te mandei um vídeo, né? E no teto que a gente treinava, né? Então, lá no terraço, né? No terraço deles. Terraço lá em Hong Kong. Então, toda a viagem que eu fazia para a Ásia, eu fiz muito entre os anos 2007 a 2013, eu destinava uma semana, ou 3 dias, ou 4 dias só para treinar. Eu só ia treinar. De manhã até noite. O que eles falavam para fazer, eu ia fazer isso. Não, essa era a minha função. Mas ele era uma pessoa muito agradável. Uma pessoa muito alegre, muito dinâmica, muito aberta a escutar as diferentes experiências de vida do pessoal, entendeu? E ele falou, não, o que eu quero é difundir o Choi Li Fat a nível mundial. E ele tinha um olho muito analítico, sabe? Você fazia uma forma e na hora ele falava, olha, que eu na época ainda tenho um problema de coluna, então ele falou, olha, você está sem rotação, você tem que fazer esse tipo de exercício, vai lá, treina por 6 meses para ver se melhora. E ele ia ajustando as técnicas dependendo dos próprios erros que a gente comete, entendeu? Mas ele era muito cuidadoso, muito protetor, porque eu viajava muito ao lado de Hong Kong, entrava na China comunista, né? E ele muitas vezes ele me mandou com alguém, olha, vai com ele está precisando comprar ferramentas. O pessoal me cuidava, né? Quer dizer, é um cara de 50 anos, 40 anos, ainda com o pessoal, alunos dele, né? Os discípulos, e eles me cuidando, falando, vamos lá comprar, o que precisa aqui. E esse é realmente o valor do Kung Fu. Tirando todo o aspecto de treinamento, tinha uma convivência que eu sempre me sentia em casa. Sempre. Sabe? Eu chegava, eles já estavam esperando, olha, vamos nos reunir aí, se você precisar de alguma coisa, se ficar doente. Esse tipo de convivência que hoje em dia não se vê muito, entendeu? O pessoal está muito apressurado. E mesmo que Hong Kong é uma cidade que nem o Rio, São Paulo, muito dinâmica, 7 milhões de habitantes, que você vê o dia todo, dia e noite, correria por todo quanto é lugar.
eles sempre tiveram tempo para me dar uma força no que eu precisasse. Se fosse falar com um advogado, se eu estava precisando de um banco, qualquer coisa, eles iam, ó, isso aqui. E até agora, eu mantenho contato com eles, às vezes a cada 15 dias ou semanalmente, o que for. Tem esse contato, né, de ser como tipo uma família. E isso foi o que o Sicom canalizou, né? Foi o ensinamento dele, né? Que falou, olha, vocês têm que se conviver juntos, se cuidam um do outro. E eles, até agora, eles sempre se reúnem, né? Você deve ter visto alguns vídeos, sempre estão reunidos em um restaurante. Vamos lá, vamos nos reunir. Aparecem 10, aparecem 40. E esse tipo de convivência que faz parte do Kung Fu, sabe? Porque aí você entende quão importante é o vínculo familiar. E você tem o vínculo familiar de sangue e o vínculo familiar de Kung Fu. Chega um momento que eles se juntam, sabe? Eu convivi com a filha, conhecer os netos dele, sabe? Aquela coisa que você está ligado com eles é super importante. Eu ia perguntar ao senhor sobre um aspecto que eu costumava ver, pelo menos nos filmes, é que a questão do ensino não ficava focado só na escola, né? Vamos dizer assim, no tatame, né? Quando de repente que você estava num jantar, algumas pessoas falam que aprendiam mais no jantar com o mestre, né? Nesses encontros, do que propriamente num treinamento. Isso aconteceu? Chegou a acontecer em Hong Kong, uma dessas... Acontece porque a vida do Sicom era artes marciais e muito pessoal que frequentava, que sempre estava no lado deles, artes marciais. Então, eu sempre tive algumas dúvidas, né? E eu queria entender a visão dele, né? Então, eu perguntava ao Sicom, o que você acha da diferença entre as disciplinas internas e as disciplinas externas, o Tai Chi e o Kung Fu? Então, eles começaram a conversar, um dava o ponto de vista, o Sicom às vezes ficava só escutando, depois dava a palavra dele. Então, eu perguntava, o que você acha do Mixed Martial Arts, MMA, né? Aí ele dá a resposta. E às vezes surgiam algumas questões que eram mais técnicas, né? Por que o Chiná desse jeito e não desse jeito? Aí eles começavam, e aí começava a treinar mesmo, tá? Parava o jantar e eles começavam, não faz assim, não, não é assim, e aqui, ali. E virava uma conversação muito dinâmica, né? Até que o Sicom falava, não, vamos falar e desse jeito. E às vezes terminando um pouco o jantar, se tivesse um parque na ida de volta para o hotel, porque às vezes eles me acompanhavam e falavam, ó, só para você tirar a dúvida, se você for fazer o Chen and Choi, é desse jeito, entendeu? Então é uma convivência diária e eles realmente falavam isso, né? E ele era muito conhecido em muitos restaurantes, então, toda vez que a gente começava a fazer movimentos de Kung Fu, o pessoal já sabia que era a turma do Choi Li Fat. Mas é assim, com Wing Chun, com Gungar, com estilo macaco. Eu via o pessoal discutindo e eles falavam, não, vamos tentar ver se funciona ou não funciona. Isso realmente acontece. Então existia um círculo de amizade também, as pessoas se respeitavam, as escolas se respeitavam lá, porque Hong Kong é conhecido como a Meca, né, do Kung Fu. Várias escolas próximas uma da outra, vamos dizer assim, né, e todo mundo convivendo. Lá, depois da Guerra Comunista, né, quando Mao entrou no poder e muitos mestres tiveram que fugir para Hong Kong, é mais ou menos o que está nos filmes, né? Que mostram às vezes na luta entre Wing Chun, Hung Gar, Choi Li Fat. Realmente existiram, sabe? Mas depois, nos anos 60, 70, a coisa foi mudando, né? Eu tenho entendido até que chegou um momento que o governo falou não vai ter mais campeonato de luta, porque está saindo muita luta fora dos eventos, então não tem mais luta. Quem lutou vai preso e era muito caro, entendeu? E o pessoal começou a entender que isso não era a solução,
certo? Ficar lutando entre eles, já a vida tinha mudado, já não era aquela vida dura pós-guerra, né? Que o pessoal tinha que fazer tudo para se alimentar. Então, tinha grupos que trabalhavam no porto, que era um grupo de um estilo, qualquer um. Tinha outro grupo que trabalhava do outro porto. Então, era proteção pelo ingresso econômico deles, né? Mas isso mudou. Hong Kong se tornou um centro financeiro muito grande, certo? O estudo, a educação mudou, elevou bastante. E o Kung Fu ficou mais ou menos mais como uma disciplina de treino, de aspecto de melhoramento físico e a parte de rotinas, né, dos cachis, que a gente chama. Né? E nos finais dos anos 70 já tinha sido totalmente eliminado as lutas, que foi a época do Bruce Lee. E agora, nos anos 2000 e pouco, que começou a voltar um pouco a parte de luta. E isso está sendo organizado pelo Sifu San, que é filho do primeiro Sifu que foi para a Bolívia naquela época. Sabe, ele está organizando, aos pouquinhos está crescendo, mas por muitos anos, mais de 40 anos, não teve campeonatos lá. De boxe tinha, porque o boxe sempre foi muito mais organizado, vamos supor. Né? Tinha as luvas e tal. Mas depois dos anos 70 caiu bastante a parte de luta em Hong Kong. Eu fiquei sabendo que tem alguns professores no Brasil que já estão treinando com o senhor, indo para a Bolívia, se eu não me engano, para treinar. Então já está tendo algumas escolas aqui do Brasil representando a Nantien, correto? Eventualmente eles vão abrir as escolas. A Nantien, quando ela foi fundada, se bem que já levava o título de associação, ela cumpria uma função de escola de artes marciais, certo? Hoje em dia, a Nantien é uma instituição que está proposta ao ensino não só do Kung Fu, mas também o ensino acadêmico, científico de artes marciais. Então, a nova proposta da Nantien é formar instrutores e mestres dentro das artes marciais com mais ênfase no Choi Li Fat, certo? Então, o pessoal que foi para a Bolívia, tá, o Cláudio, o Marco Maciel, foram visitar um mestre, o Kiss, que veio da Alemanha, foi precisamente para isso, para melhorar, enriquecer o conhecimento que eles tinham, certo? E o que o Sifu Ernesto, que ele tem um conhecimento, eu tenho um respeito muito grande, não só como mestre, mas pelo conhecimento que ele tem na parte acadêmica. O forte dele é esporte. Ele já fez vários cursos dentro da área de esporte, treinamento esportivo. E ele é uma das poucas pessoas que eu conheço, eu diria a nível mundial, que conseguiu vincular o tradicional com o moderno, certo? Então, a proposta dele, por exemplo, é, ok, tem muita gente que tem anos de treinamento de artes marciais, mas ele quer aportar um pouquinho de como ensinar, como melhorar o treinamento. Eu te dou um exemplo, tá? Tem muitas pessoas que faz Kung Fu e às vezes eles me perguntam, Sifu, eu gostaria de melhorar minha força. O que é que eu posso fazer? Certo? Então, eu falo, além do treinamento da aula de Kung Fu, porque só uma aula, 1 hora, você tem que fazer esse tipo de treinamento na academia. Aí você tem que explicar quantas repetições, que tipo de treinamento, que tipo de máquinas ele vai usar, equipamento, quantas repetições, como ele tem que respirar, a nutrição, certo? Porque isso tem que ser de um jeito que não pode ser uma musculação qualquer uma, não. Tem que ser uma musculação voltada para o Kung Fu. Eu te explico. A função da musculação dentro do Kung Fu é desenvolver potência. No músculo, não ficar grandão, é potência, certo? E para isso tem um treinamento científico, certo? E isso vem já
não é criação do Cifu Ernesto, não é minha criação, isso já foi um processo nos últimos 100 anos a partir dos Jogos Olímpicos. Então, a gente, o Cifu Ernesto, e eu, dentro do meu limitado conhecimento, decidiu estudar esses treinamentos e ver qual deles se adapta ou se encaixa dentro do Kung Fu. Então, o treinamento que o pessoal pode receber por parte da Nantiemei é isso, sabe? Como melhorar o treinamento, o que fazer, como é que a nutrição afeta o treinamento, como fazer o processo, porque você vê muitas vezes, em uma hora você não consegue fazer tudo, certo? E tem pessoas que estão com preparo físico muito baixo. Então você fala, ó, o que eu posso fazer? O cardio. Beleza, vai fazer cardio. Que tipo de cardio? Vai sair correndo aí pela praia por 2 horas e voltar? E depois disso, o que você vai fazer? Sabe, aquele processo de falar, primeiro você faz isso, segundo isso, uma forma de fazer para criar eficiência. Eficiência é usar o melhor possível tempo que você tem para obter bons resultados. O que acontece, Arnaldo, que se você vê o treinamento do Shaolin, os treinamentos antigos, eles tinham 5 horas, às vezes, por dia. 8 horas. A gente tem 1 hora. E 1 hora você tem que aprender a técnica, tem que aprender a rotina, melhorar o chute. É muita coisa. Então, para poder chegar a melhorar tudo isso que a gente chama de eficiência, tem uma metodologia. E o Cifu Ernesto tem visitado as universidades no Beijing. A gente, dentro do possível, sempre está entrando em contato com federações, organizações, para entender melhor como é que funciona o sistema de ensinamento deles. E ele falou, olha, é possível. Simplesmente o treinamento esportivo está confirmando o que o pessoal na China já sabia há 1000 anos. Porque, Arnaldo, eles tinham tempo para caramba para treinar, certo? E depois foram milhões de atletas treinando. Então, eles chegaram a uma equação, falaram, o melhor jeito de treinar é fazer peso, depois você faz isso. Mas isso aí se perdeu em um período de tempo. Se perdeu, certo? Ninguém pode treinar, ninguém pode falar, vou treinar do mesmo jeito que o pessoal fala em Wutang, Shaolin, certo? Muito desse conhecimento foi perdido. Alguns ficam... Então, a função do Cifu Ernesto falou, olha, vou estudar, e ele leva anos estudando, espero que ele faça o lançamento do livro dele, que realmente cubre essa área, mas a ideia é optar por um treinamento científico para melhorar o Kung Fu, sem tirar a parte tradicional do Kung Fu, explicando o que eu te falei anteriormente, que o treinamento científico não vai afetar a cultura, a parte cultural, as formas, as rotinas têm que continuar com os mesmos elementos, sabe? É um aporte, uma ferramenta para melhorar. E é isso que a gente está tentando fazer no Brasil. Por que no Brasil? Lá nos anos 80, acho que as estatísticas mostravam que tinha 1 milhão de atletas cadastrados no Brasil. O Brasil é um país que tem muito atleta. E você vê os resultados desses anos. O melhor representante de Sudamérica é o Brasil, né? É uma potência, vamos falar assim, dentro do esporte, atividades físicas. Então, a gente quer aportar um pouquinho desse jeito, né? Sem tirar de nada o que é o programa de ensinamento do Kung Fu. Tem o currículo de Kung Fu, que continua a mesma coisa, né? Os níveis básico, intermédio, avançado, e continua. Mas com um enfoque um pouquinho mais científico, sabe? Uma metodologia. E aí, convidamos para o pessoal que quiser aprender, entrar em contato com a gente, que é 8 módulos, totalizando 400 horas de estudo, né? Mais ou menos. E dentro disso, deixa eu ver, eu vou te mandar o que a gente cobre, né? Tem a aprendizado e treinamento do técnico motriz, certo? Tem
Kung Fu e a cultura e a humanidade, tem como melhorar a prática de luta, e que tipo de treinamento você tem que fazer luta, porque a luta, se bem todas as artes marciais têm o componente de luta, ao final do dia você tem que separar um pouco as rotinas, os cachis, do que a luta em si, né? Tem um treinamento um pouco diferenciado, pode usar os mesmos elementos, mas o treinamento é diferente. Na hora que você tem impacto com uma pessoa, já tem que ter um pouco de resistência, né? E muda bastante. Então, parte do módulo é como treinar para a luta, as tradições e as cerimônias ligadas ao Kung Fu, é importante entender, porque não uma vez que você entende as tradições, você entende por que tem tanto respeito para o Qigong, o Sifu, a Simon, a mulher do mestre, quem é o Sihen, os irmãos mais antigos, certo? É parte da tradição. Muita gente não aceita isso, né? Muita gente diz, não, eu estou treinando mais tempo porque ele tem que ser o irmão mais velho, né? Sabe, aquelas coisas. Então, a gente foca muito na parte de tradições e cerimônias e a eficiência do treinamento. A palavra X-chave aqui é eficiência. Tá? Como melhorar com o tempo limitado que a gente tem. Então, é isso que a gente está tentando plantear para o Brasil, né? Através E como é que as pessoas fazem para... Hoje, como é que as pessoas entrariam em contato com o senhor? Tem algum site ou rede social que você possa falar para a gente? Eles podem entrar em contato diretamente com o Sifu Ernesto na Nantemem, Bolívia, ou podem entrar em contato comigo, né? Dependendo. Eu, ao final do dia, eu sou um suporte sou mais um membro da Nantemem, então, dependendo das perguntas, eu posso dar resposta a todas, ou senão eu canalizo para eles falarem com o Sifu Ernesto. Tá, então a gente vai botando aqui na tela as redes sociais e o site da Nantemem na descrição desse vídeo também. Sifu Giovanni, muito obrigado pela sua participação. Suas considerações finais, se quiser falar mais alguma coisa, fique à vontade. Não, obrigado, Arnaldo. Eu espero que você continue com essa tarefa tão importante que é difundir as artes marciais, né? Com um critério profissional. E é isso que a gente procura hoje em dia, né? Elevar o Kung Fu aos níveis mais profissionais e ver se a gente consegue difundir, não só no Brasil, né? Uma vez que eu tenho teu vídeo, eu vou tentar difundir nos países latinos, no Caribe, que eu estou, como eu falo assim, estou na capital da Sudamérica, em Miami, né? Então, se precisar alguma coisa da minha parte, é só falar, tá? Ok. Obrigado, Sifu. Pessoal, esse foi o Sifu Giovanni. Se quiser entrar em contato com o Sifu Giovanni, a gente vai botar, como eu falei, vamos deixar os contatos dele aqui. É só entrar e... Sifu, muito obrigado novamente pelo aceite do nosso convite. Boa sorte aí na expansão da escola aqui no Brasil, né, e no mundo, e fazendo jus ao legado do Mestre Pun-Sin aqui no Ocidente. Muito obrigado novamente. Pessoal, até a próxima. Forte abraço.